Ave FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Hoje, no início de um novo ano, vamos tentar um olhar sobre o que foi 2018. 2018 mantém a marca da recuperação insegura e também algumas das principais interrogações não respondidas nos anos anteriores. A situação financeira em geral não está completamente resolvida, assim como a crise económica e crises políticas, na Europa, na África, na América e no Médio e Extremo Oriente. Há alguns sinais positivos, como a retoma do crescimento na América e na Europa, mas que ainda não conseguiu encontrar solução que satisfaça a necessidade de uma retoma do caminho da sustentabilidade. E os resultados são fenómenos de resistência e contestação às políticas adotadas, como o caso dos chamados coletes amarelos em França, o mais visível e de maior impacto, e a insatisfação demonstrada em eleições, como na Alemanha, onde um partido de extrema-direita entra no Parlamento, em Itália e em Espanha, onde também emergentes partidos de orientação de extrema-direita, ou populistas, como lhe querem chamar, chegam ao Governo Nacional em Itália e ao Governo Autónomo de Andaluzia, no caso de Espanha, enquanto na Catalunha são julgados e condenados dirigentes nacionalistas catalães por alegada rebeldia e sedição, porque promoveram um referendo para a independência daquela região do Reino de Espanha, considerado inconstitucional. O projeto europeu, de uma Europa sem fronteiras económicas e integrador, passa por um abalo com o Brexit, ou saída da Inglaterra, como se sabe, com acordo ainda não aprovado pelos eleitos da Câmara dos Comuns, o Parlamento inglês, e põe em risco a estabilidade do país e do governo conservador e mesmo da União Europeia. Na geopolítica mundial, assiste à queda lenta, mas aparentemente sem retorno, dos Estados Unidos, visível na solução das divergências com a Coreia do Norte, onde Donald Trump foi forte apenas nos tweets, ou pios de pássaro, enquanto os chineses e russos foram determinantes na resolução da crise e na aproximação das duas Coreias divididas desde os anos 50 do século passado. O mesmo acontece no Médio Oriente, particularmente na Síria, onde a América apenas tem sido um fator de perturbação, tentando manter no terreno alguns daqueles a quem diz combater. Rússia, Irão e Turquia têm hoje naquela região uma convergência que não era esperada há um ano atrás. O papel dos Estados Unidos aí tem sido de proteger Israel, prolongando o sofrimento dos palestinianos e mantendo a tensão naquela zona do planeta. A condenação de Israel na Assembleia Geral da ONU, no caso dos novos colonatos, não parece bastante para persuadir o governo sionista da necessidade de respeitar acordos anteriores. Um dos resultados visíveis, além das imagens de destruição e sempre dramática e muitas vezes trágica tentativa de fuga à guerra e à fome, milhares de refugiados que nem sempre chegam ao destino e aos quais a Europa não dá resposta adequada e, em alguns casos, como a Itália, Malta, Hungria e outros, se criam restrições ao seu acolhimento. E é bom lembrar que países europeus como a França, a Inglaterra e a União Europeia, no seu conjunto por omissão, contribuíram para o caos instalado no Médio Oriente. No continente africano, apesar de divergências, hesitações e indefinições, como em Angola, com a saída do poder do clã Eduardo dos Santos, caminha-se para um mercado comum africano, com 44 países já em acordo, num continente que terá nas previsões, em 2050, 2.500 milhões de habitantes e onde, particularmente, a China budista e pragmática vai entrando com pezinhos de lã, respeitando as autonomias nacionais, não tentando impor orientações políticas nem a força, apenas negociando com o princípio de ganhar-ganhar, isto é, obter e dar proveitos. Na América Latina, apesar de algumas mudanças, a mais recente no Brasil, onde um candidato que fugiu a todos os debates foi eleito presidente com um discurso paupérrimo e pautoado de violência e intolerância, logo no ano em que se comemoram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que deu logo os primeiros sinais daquilo que pode ser o seu mandato, com a lei sobre a autorização para compra de armas e a intenção de militarizar as fronteiras. No México, uma eleição com sinal contrário, onde apesar depois de mais de 50 anos de governo à direita,
Uma coligação de esquerda política mexicana vence as eleições e elege o Presidente da República. O português António Guterres, secretário-geral da ONU, tem um mandato de dificuldades para gerir uma instituição mundial com tantos interesses divergentes. No nosso país, com a aprovação do Orçamento de Estado para 2019, entramos no último ano do mandato do governo PS com apoio parlamentar à sua esquerda do PCP, BE e Partido Ecologista Os Verdes. O ano 2018, apesar dos bons resultados da economia, terminou com alguns importantes conflitos laborais, nomeadamente estivadores, professores e enfermeiros, entre outros, que para já voltaram às negociações. No caso particular dos estivadores, foi evidenciado que na Europa dos direitos humanos e no chamado País de Abril ainda há quem seja contratado ao dia sem qualquer garantia e segurança no emprego. O motivo de satisfação, mais um português reconhecido, Mário Centeno, Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo, foi considerado pelos seus pares o melhor da Europa. Este ano será de eleições para o Parlamento Europeu, região autónoma da Madeira e legislativas no país. Algumas lamentáveis atitudes de deputados nacionais no uso dos seus direitos, nomeadamente subsídios, e falsas presenças no Parlamento, o que deve levar os próprios e o país a refletir sobre a ética geral e a ética de um eleito dos cidadãos. Na região há sinais positivos na recuperação do emprego e nas indústrias mais tradicionais na região, nomeadamente têxtil, vestuário e calçado, assim como o turismo, que vivem uma situação de confiança e afirmação também a nível internacional, e são contribuintes relativamente importantes para o produto interno do país. No nosso Conselho, este foi o primeiro ano do mandato renovado nas autárquicas de 2019 da maioria da coligação PSD-CDS-PP, um mandato de continuidade e consolidação do projeto que continua a afirmar a agricultura, floresta e turismo como pilares de desenvolvimento concelhio. Ainda o desemprego, a situação económica do município, que apesar da diminuição da dívida continua a exigir uma gestão prudencial, de acordo com a declaração dos eleitos, que, no entanto, não impede investimento. Uma vez mais referência para o movimento de retorno, embora ténue à agricultura, particularmente protagonizado por população mais jovem, com projetos de novas culturas. Assim, em traços muito gerais e muito sumários, uma visão de 2018 que propomos para análise aos nossos convidados José Marcos Fernandes, Armando Ferreira e Carlos Alberto Gonçalves, uma vez que não temos a possibilidade de ter também uma outra habitual convidada neste painel, Antonieta Dias. Boa tarde a todos, um bom ano. Dr. Armando, isto foi um ano horrível ou um ano bom, um ano para recordar? Temos que ser realistas e dizer que, mas em primeiro lugar, já que é a primeira comunicação, a primeira oportunidade que temos é estar em contacto com os ouvintes da Rádio Alto Ave, a primeira palavra é precisamente de votos de um bom ano de 2019, para todos em especial e em particular para aqueles que nos querem bem, para os nossos amigos. Em relação à sua pergunta... Foi um ano horrível ou um ano formidável? Né? Em termos nacionais, foi um ano mais pela positiva do que pela negativa. Pela negativa, convém referir, e não fazermos como a avestruz, enterrar a cabeça na areia, e convém referir, e com grande preocupação, a dívida pública que o país tem, que cifra-se neste momento em 250 mil milhões de euros, o que é muito. Outro aspecto que também não pode ser considerado positivo, porque toca-nos a todos direta e indiretamente, é a carga fiscal. Uma carga fiscal que se cifra em alta, nos 37%, o que é realmente muito. Já ultrapassa um bocadinho. Há, no entanto, aspectos francamente positivos. Se nós nos recordarmos que, por exemplo, o déficit, o que significa o equilíbrio na balança comercial entre as receitas e as despesas, está em 0,7%, o que é muito bom. A inflação está no 1%. A economia portuguesa cresceu mais que a média europeia e cresceu 2,1%, e um aspecto que todos nós nos devemos congratular
até porque somos um país que vemos não apenas jovens e menos jovens a terem que abandonarem o nosso país, é bom registarmos uma taxa de desemprego abaixo dos 2 dígitos, isto é, nós temos neste momento uma taxa de desemprego de 7,3%, o que é francamente bom. Sendo assim, temos que considerar aspectos que estão ainda por conseguir, mas, de um modo geral, bastante positivos. Mas há uma coisa que a mim, como português, também me agrada muito, é a imagem. É a imagem de credibilidade que nós estamos a conseguir perante a Europa e perante o mundo. Nós vemos que honramos os nossos compromissos em relação ao resgate. Este governo tem feito, inclusive, um esforço para pagar o que deve e concluiu muito recentemente a dívida ao FMI, o que é muito bom. É muito bom porquê? Porque agora, ao aumentar a nossa credibilidade no estrangeiro, nós vamos conseguir negociar e com os juros mais baixos as nossas dívidas. E é também extremamente importante porque, quanto menos endividado estiver um governo, vai abrir, inclusive, perspectivas mais positivas para as gerações futuras. E nesse aspecto também é um aspecto positivo. E já agora também, mesmo até no campo que o José Luís referiu e bem, vejam um país com 10 milhões e meio de habitantes, vejam a credibilidade que tem no estrangeiro. Quando nós temos um Centeno, que disse muito bem, um desconhecido que entrou no governo e que foi reconhecido pelos seus pares europeus como um expert no campo das finanças. Temos o António Guterres na ONU, recentemente o António Vitorino na secção das migrações, o Jorge Sampaio, etc. Isto é muito bom, devemos orgulhar-nos destas conquistas e deste reconhecimento internacional, quando o país tem, quando a tendência é para se pensar que somos aqui os coitadinhos aqui... O último quintal da Europa. Sim, o último quintal da Europa, como se chegou a rotular na Alemanha e noutros países como o país que querem é champanhe e mulheres, enfim, esta imagem tem que ser contrariada e nós estamos a fazer para isso. E também já agora, se quisermos entrar no campo desportivo, vejo igualmente um país com 10 milhões e tal de habitantes, continuamos a ter um Ronaldo na crista da onda, um Nelson Évora, campeão da Europa do salto, treinadores que vão... Treinadores com uma imagem espetacular, em todo o mundo, já não é na Europa, é em todo o mundo. Um Ricardinho, penso que é o jogador de futsal, mais uma vez considerado o melhor jogador do mundo. As nossas futsaleiras também. E já agora, vejam, este país que tem 40 e tal anos de democracia e de abertura de realidades inovadoras, já tem empresas no âmbito das tecnologias da informação e da comunicação a dar carta no estrangeiro. O exemplo da Farfetch, um grupo de jovens que é hoje uma das empresas é o Amazon, é das empresas mais cotadas a nível das vendas online de roupas de grande marca. Ora, o que é que significa isto? Isto significa que as pessoas estão a acreditar e estão a reconhecer nas capacidades dos portugueses, aquele pequeno povo que no século XV se lançou na descoberta do mundo e que depois, por razões óbvias e que todos nós conhecemos, mergulhou no obscurantismo e no atrofiamento cultural e económico, está agora a surgir, mas atenção, com todas as dificuldades que nós aqui reconhecemos, mas com uma perspectiva positiva, pelo menos essa que eu tenho. E o mundo? O mundo está melhor? O mundo está pior. O mundo está pior. E basta uma coisa, um aspecto em que o mundo está pior para estar pior em tudo. O mundo está a haver um completo desrespeito pelas políticas do ambiente, pela sustentabilidade. E isso, depois, a jusante, cria todo este conjunto de consequências. Reparem, o José Luís falou aí, e com sentido, este fenómeno da migração. Este aspecto de miséria, este aspecto de desumanização. Uma das razões para este empobrecimento e esta desumanização é precisamente o desrespeito pelo ambiente, as secas,
a improdutividade que têm as terras onde essas pessoas vivem, e elas desesperadas saem das suas terras à procura de melhores condições de vida. E isto também tem a ver com questões políticas, tem a ver com questões de fundamentalismos religiosos, mas também tem a ver com uma política de desrespeito pelo ambiente, pelo incumprimento de cláusulas que foram aprovadas na Cimeira de Paris, etc. E, mais uma vez, pelos mesmos, os mais poderosos. Um Trump que não respeita, em nome da economia, tudo vale. Uma China, etc. E depois, outros que nada contribuíram para isso, estão a sofrer as consequências, como nós estamos a assistir, infelizmente, diariamente. Sr. Marcos Fernandes, um annus horribilis ou um annus admirabilis? Um mau ano ou um bom ano? Ora bem, então, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todos um bom ano. A primeira reflexão que eu queria fazer ao desejar a todos um bom ano é que nós não temos na língua portuguesa duas palavras para nos referirmos ao tempo, não é? Temos apenas uma, o tempo. Ao passo que há línguas, como a língua grega, que tem duas palavras. Tem a palavra kairos e tem a palavra kronos. Ora bem, nós, enfim, estas circunstâncias do novo ano, estes votos que nós formulamos nesta altura, refere-se fundamentalmente ao tempo cronológico, ao tempo mensurável. E isso é o que os gregos, enfim, denominavam o kronos. Mas os gregos tinham uma outra palavra que se chamava kairos, e kairos significa oportunidade. É o tempo que não se mede, é o tempo interior, digamos, o tempo subjetivo. E neste caso, enfim, eu acho que fazemos bem em assinalar e celebrar estas efemérides, mas neste sentido positivo de que o início de um novo ano deveria significar o início de novos recomeços e de começos novos. Isto é, um momento em que nós, individualmente e coletivamente, enfim, como município, como freguesia, etc., até como igreja, deveríamos, digamos, definir novos rumos e novas metas. E, neste sentido, acho que o início de um novo ano que nós estamos aqui a assinalar é muito, muito importante. Agora, eu não vou repetir o que acaba de dizer o Armando, porque eu revejo-me perfeitamente no retrato que ele traçou, nomeadamente do país, mas eu seguindo, enfim, a ordem de trabalhos que o Zé Luís nos enviou, começaria pela geopolítica. Ora bem, isto é, qual a situação do mundo? E realmente o mundo não está bem. Não está bem. O único, enfim, não pensei muito nisso, mas o único sinal positivo, até que me veio à mente, foi o encontro dos dirigentes políticos das duas Coreias. Pareceu-me um aspecto muito positivo. Mas este aspecto positivo contrasta com outros sinais muito negativos. E eu começaria por assinalar a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão. Um segundo aspecto negativo, a retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. E não só os Estados Unidos também. Em terceiro lugar, o anúncio da retirada do Tratado de Forças Nucleares com a Rússia, que já durava há 31... A limitação. Exatamente, há 31 anos. E culminando este processo, os Estados Unidos e Israel acabam de se retirar da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É o mais recente. O mais recente. Podemos somar a isso a transferência das embaixadas dos Estados Unidos ou até algum outro país, e agora a promessa do Brasil transferir também a capital, a sua embaixada
para Israel. Jerusalém. Para Jerusalém. São atos simbólicos de que não querem ver resolvido o problema dos palestinianos. Portanto, e tudo isto são sinais muito negativos. São sinais muito negativos e provam exatamente que nós estamos já na ressaca da globalização. A globalização, que deveria ser abertura e comunicação, está a tornar-se fechada e a globalização encontra-se, de facto, numa encruzilhada. E, por isso, as ameaças de guerra são uma realidade. Há dias lia no... Embora os mais poderosos vão mantendo a distância com as pequenas guerras regionais. Exatamente, porque nós estamos, como já foi dito e redito, e foi o Papa o primeiro a dizer isso, que nós estamos numa terceira guerra mundial disseminada. Mas pode agravar-se. Há dias lia o professor Adriano Moreira, que citava um general ex-comandante das forças dos Estados Unidos na Europa, que dizia que os Estados Unidos e a China estarão em guerra dentro de 15 anos. Comercialmente já estão. Comercialmente é o que nós estamos a ver. Portanto, deste ponto de vista, as coisas não estão muito bem. Agora, relativamente à Europa, o que nós temos, de facto, sinais preocupantes, mas temos também aspectos positivos. Os sinais preocupantes, como já foi aqui referido pelo Armando, são os coletes, é o fenómeno, a manifestação dos coletes amarelos. E o que ele representa? Ainda ontem, sábado, passando em Braga, vi ali na rotunda das piscinas um pequeno grupo de coletes amarelos, sabendo que no sábado também em França regressam essas manifestações. Ora bem, e há dias ouvia, quando houve esta manifestação dos coletes amarelos em Lisboa, eu não estive a seguir a manifestação, porque, como todos sabem, foi inexpressiva, não é verdade? Mas, entretanto, ouvi um manifestante, um dirigente dessa manifestação, a enunciar as 3 razões da manifestação. Uma era, claro, era a questão dos baixos salários, do salário mínimo. A segunda questão era dos altos impostos. E a terceira, que foi a que mais me chamou a atenção, foi a luta contra a corrupção. Corrupção, aliás, foi, mais uma vez, das palavras mais utilizadas. É a palavra do ano, e o Expresso deste fim de semana traz enfim, à liça essa questão. Corrupção coloca governo e OCDE em colisão. Isto a propósito de um relatório da OCDE, e a OCDE, é bom lembrar a todos, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. E então, eu achei muito sintomático essa questão. Claro, a nível da Europa, além deste sinal de alarme dos coletes amarelos, temos, claro, o impasse do Brexit, que novamente é um sintoma de desagregação e também do egoísmo e do isolacionismo do Reino Unido. É um aspecto muito negativo e muito lamentável, não é verdade? Aliás, os dirigentes europeus disseram que era um dia negro, será um dia negro o dia em que se consume o divórcio do Reino Unido com a Europa. Isso é muito negativo. Depois também temos o conflito ucrano-russo, é também um sinal preocupante. E também quero assinalar, quer dizer, que ver a Merkel a retirar-se também da cena política e que, enfim, acho que há um consenso de que ela foi uma estadista de renome. Entretanto, entre as causas exemplares da Europa, e é por isso que nós somos, enfim, europeístas, temos a negociação do acordo nuclear de Paris, portanto, que foi muito importante. Temos o acordo com o Irão para suspender o seu programa nuclear, a campanha pela libertação dos oceanos do plástico nocivo, não é? A definição de padrões de proteção de dados e, de facto, e a política dos refugiados. Quer dizer, a política dos refugiados da Europa, em geral, também é uma lição para o mundo, não é?
Mas com algumas claro, exceções. Temos aqui muitos países que são adversos, não é verdade? Que não têm esse sentido da solidariedade. Mas, de facto, a solidariedade é um dos valores da Europa. Bom, isto relativamente à questão da Europa. O Zé Luís também nos tinha falado deste fenómeno preocupante do populismo. Não é verdade? A ascensão da extrema-direita, o populismo, como lhe querem chamar. Ora bem, desculpa. O populismo pode estar associado à extrema-direita, mas não só. Na minha perspectiva, e numa perspectiva histórica, a questão do Brexit é uma questão de populismo. É uma questão de populismo da Theresa May. É ali uma questão de populismo. Mas dela. Dos defensores. Os defensores. É uma questão de populismo. De quê? O populismo de que nós, a Inglaterra, nós, os líderes dos países do Commonwealth, nós, os detentores de uma libra, porque nunca aderiram à moeda única, há aqui um nacionalismo, há aqui um populismo. E também a proteção sobretudo contra islamitas, contra os muçulmanos. E pensando que com este chauvinismo, entre aspas, que iria conseguir inclusive antecipou as eleições, porque esperava de todo este populismo um reforço para a sua capacidade governativa. E vejam o que é que está a acontecer. E vejam o que está a acontecer, o que vai acontecer, e se calhar vamos falar nisto mais tarde, o que vai acontecer à Inglaterra, porque neste momento está-se a provar que foi o populismo que vingou e o que vai também acontecer aos países da União Europeia, porque isto é um pouco como neste momento o Sporting, o Porto ou o Benfica resolveram sair do campeonato nacional. Sim. Significa que é mau para ambas as partes. Exatamente. E depois discutiremos isto mais em pormenor. Pois, mas esta questão de facto do populismo, é claro que o populismo tem causas. O populismo tem causas. E esta emergência deste fenómeno tem causas e são a nível mundial. E aqui nós podemos, de facto, falar das causas políticas do populismo, e as causas políticas são uma causa política é o desencanto dos cidadãos com o sistema político vigente e com os partidos tradicionais. Em França, por exemplo, isto é evidente. Esta é a causa política. Enquanto são baixados impostos aos mais capazes, aos mais ricos, é aumentado o imposto, que é geral, é para todos, na gasolina. Por exemplo. Portanto, estes são sinais, de facto, perigosos, mas eu queria ver que esta questão, este fenómeno, que está a ser muito estudado, até já nas universidades, eu conheço um colega que já anda a fazer a investigação sobre este fenómeno novo do populismo, não é? E o populismo, claro que tem esta causa, e os partidos tradicionais que se cuidem, porque a erosão, o descrédito dos partidos tradicionais, dos grandes partidos, são que estão a gerar esses extremismos da esquerda e da direita. Estes começam por ser pequenos partidos e vão por aí fora. Mas por promessas não cumpridas, sobretudo. Promessas não cumpridas, e não é só isso. A transparência. Nós temos que ver, vejam que o discurso do Papa, a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, no dia 1 de janeiro, exatamente elegeu esse tema como nuclear, o tema da corrupção, não é? A corrupção nas suas múltiplas formas de apropriação dos bens públicos, da instrumentalização das pessoas, e dizer que estes vícios, o primeiro vício da política que o Papa identifica é a corrupção. É esta apropriação que muitos governantes, como costuma dizer, os casos dão-se e as coisas acontecem. Pois, e hoje nada é segredo. Claro que isto tudo, e temos também que ter em conta o que disse o nosso Presidente da República na sua mensagem de Ano Novo, que também se referiu a isso, assim,
atenção, candidatos a cargos políticos, antes de aceitarem serem candidatos, vejam como tem o seu currículo. E aqueles que forem eleitos, vejam como respeitam a confiança dos eleitores. Portanto, o Presidente da República também está a colocar esta questão da transparência em primeiro lugar. É que, lamentavelmente, hoje é preciso lembrar isso muitas vezes. E é que estas são as causas do populismo. Carlos Alberto, estamos num mundo melhor, num mundo pior, e em que país? Antes de mais, muito bom dia a todos, votos de um bom ano para todos os ouvintes da Rádio Alto Ave e também, em particular, para aqueles imigrantes que nos ouvem e que nestas alturas são sempre alturas difíceis de passar, uma vez que estão longe da terra, também votos de um bom ano para todos eles. Em relação àquilo que nos deixou 2018. Eu gosto de fazer sempre ou tentar ser sempre positivo e dar, tentar retirar alguma coisa de positivo daquilo que se passou neste ano de 2018. De qualquer maneira, e concordo com as abordagens já aqui feitas, há questões que nos devem preocupar, nomeadamente a nível mundial, a questão do proliferar determinados candidatos que depois se vêm a confirmar como líderes estatais, como é o caso do Trump, como é o caso agora do Brasil, do Bolsonaro. São situações que nos devem fazer pensar e qual é a razão deles chegarem ao poder. Deve levar pelo menos a uma reflexão dos chamados partidos tradicionais. Sim, isso eu chamados partidos já há muito que digo isso, e quando falamos na questão do populismo batemos sempre nisso, porque tudo o que está a acontecer é reflexo de alguma coisa que não correu tão bem. E aí os partidos terão, principalmente os partidos que têm estado na governação e que têm tido uma maior intervenção nas decisões, quer mundiais, quer cá no nosso país, têm culpas. Porque se o povo está descontente, porque eles não, quer o Trump, quer no caso do Bolsonaro, eles não chegaram ao poder por imposição. Eles chegaram ao poder com o voto dos cidadãos. Portanto, algo nos leva a pensar que quando um cidadão vota em determinado partido, está convicto que é a melhor solução, que é aquilo que lhe poderá trazer mais valias. Ou criaram-lhe uma ilusão. Pronto, mas mesmo que seja a ilusão pressupõe sempre, e vamos bater no Kairos que o professor falava no início, pressupõe sempre um benefício, alguma coisa benéfica positiva no futuro, não é? Esperamos qualquer coisa no tempo futuro de realizável e palpável e de melhoria, essencialmente, porque é para isso que nós tentamos votar. E isso acontece realmente neste momento. Se pensarmos em estratégia política, se pensarmos em estratégia económica, nós vemos que em várias partes do mundo há situações críticas e há situações que nos devem levar a essa tal reflexão. Mesmo depois a questão comercial, que também
é muito importante e às vezes não é, parece que está mais distante uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, ou mesmo com a Europa nós já achamos que nos toca, mas se calhar é uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, achamos que está muito longe, mas não, isso hoje reflete-se na economia global. nas economias mais pequenas e Portugal, que está, e muito bem, incluído nesse governo mundial, se assim quisermos dizer, é um interveniente ativo, portanto, também depois tem essas consequências negativas. Isso, pronto, leva-nos, como disse, a pensarmos, a refletirmos e que afinal não está tudo bem. Depois, há pontualmente também um ou outro caso que até nos dá alguma esperança. Ainda não falamos aqui, mas houve a alteração em Angola do novo presidente e tudo indica, por aquilo que vemos, que é uma alteração positiva. O tempo... Tentando dar outra imagem da governação e do poder. Tenta passar isso. A questão da corrupção também tem estado na baila, se assim quisermos dizer, e não tem sido escondida, julgo eu, pelo menos na minha ideia, e acho que há essa tentativa de atacar aquilo que se dizia que no tempo do anterior presidente era comum, mesmo olhando para aquilo, para a família, para a posição da família do antigo presidente, a lembrar a organização de dava que pensar, não é? Dava que pensar. E lá está outra coisa, é que nunca, e acho que foi pena, porque nós, em Portugal, sempre aceitamos tudo o que vinha de Angola e nunca questionamos o porquê da existência daquele dinheiro que comprava... Alguns conflitos pelo meio. Sim, mas que comprava e comprou alguns dos nossos bancos, dos nossos maiores bancos, algumas das nossas empresas que eram players mundiais, como é o caso da FASEC, entre outros, não é? São questões que nos... Mas por aqui entraram angolanos, chineses e... Sim, mas isto vem da questão da alteração. Carlos, mas também não vês uma vantagem, reconhece-se nesse exemplo que deste, bom, de Angola, a vantagem, os benefícios, as virtudes da mudança dos protagonistas do governo. Imagina que era aí que eu ia chegar. Se mantinha por algum golpe constitucional, etc., se mantinha no poder, continuava aquele marasmo. Portanto, era aí que eu queria chegar, exatamente. É que o tempo, e voltávamos ao tempo, e este é o tal tempo cronológico, o Cronos, esse tempo corrói, já é prática, mas é uma fatalidade de corromper? É uma fatalidade que o tempo, o exercício do poder tenha de corromper? Ajuda, eu acho que ajuda. Não tinha que ser. Mas o tempo vai criando condições para que a corrupção se possa instalar. Isso esquece aquilo que são a ética na política, a ética na vida política. Pois, só que temos que pensar também nisso. Onde é que está a ética na política? Onde estão os políticos com ética? Pois, isto até nos levava a outra questão. É que nós, e este ano, em 2019, temos eleições legislativas. Nós votamos, ou elegemos, dito melhor, elegemos os nossos deputados. Os deputados, dá-me a impressão, e acho que são os únicos políticos que não prestam contas a ninguém. Mas deviam. Pois deviam. E nós devíamos... Eu, quando voto num partido,
eu devia saber em qual é o deputado que eu estou a eleger para depois lhe pedir Isso é uma das alterações que responsabilidades. se pretende à lei eleitoral. Lhe pedir responsabilidades, O voto porque eu não tenho condições, não posso, hoje, pedir responsabilidades efetivas a Cada distrito nominalmente. cada distrito tem os seus eleitos. Tem Não, os seus não eleitos, diretamente, mas sabemos mas como eleger é um que, conjunto. até sabemos como é que são definidos os cabeças de lista de cada distrito, não é? E se formos quer seja ao PSD, quer seja ao PS, quer seja nos outros, são partidos mais pequenos, mas acontece também igual. Até no Bloco de Esquerda acontece, Carlos. O caso Robles não é? Sim, importante mas os erros de casting. a questão Chamaram-lhe isso. é exatamente essa, é que Lisboa define quem é o cabeça-lista em Braga, quem é o cabeça-lista do Porto, quem é o cabeça-lista em Vila Real. Isso levaríamos nós à discussão o que é que fazem, nós aceitamos o que é que fazem os continuamos aderentes ou nisto, militantes não é? de um partido que depois permitem leva-nos, e agora já passando para uma área mais restrita, depois leva-nos sempre ao problema do interior, ao problema da coesão do país. Porquê? Porque nós não temos, e continuamos a não ter, meios de que nada diríamos, de subsistência, porque se tudo corre em direção a Lisboa, se tudo ao litoral. Eu fiz uma análise no sábado, no Expresso da semana passada, traz o programa de investimento para 2030. São não sei, 20 mil milhões. Desses 20 mil milhões, 80 são para a coesão territorial. E mesmo dentro dessa coesão territorial, são duas infraestruturas que eu não considero interior, considero litoral. Deixe Portanto, ficar claro esse pormenor. Dos 20 mil milhões, só 80 milhões são para a coesão. Para a coesão. Portanto, e se formos ver depois, significa que não, a maior parte. Vamos esperar mais tempo, no caso de Vieira de Minho, vamos esperar mais tempo por uma intervenção capaz na Nacional 103. Ou então a ligação ao AVE. À via do AVE. Estamos. Aí é o nosso maior problema, o nosso e de conselhos iguais ao nosso, é que como é que nós temos que fazer o dobro do esforço para cativar investimento e para cativar empresas que têm que depois ter esse acréscimo de custo. Esse acréscimo ao produto, ou o custo ao produto. Porquê? Porque exige transporte, mas exige transporte nas condições em que temos. Não há outras. Também não podemos pedir ferrovias e tudo e mais alguma coisa em todo o lado. Mas temos é que ter alguma... Ainda há questão... uma nova a proposta do Governo para beneficiar as empresas das interior. Portagens no interior. Sim. As empresas têm que se candidatar. Quem são as empresas que se vão candidatar e que vão retirar o maior... As contas apontam para uma poupança de 12 milhões. Mas quem são essas empresas? É um fator positivo, mas são as grandes empresas que vão lucrar, porque eu se tiver um transporte, se eu tiver uma empresa e na minha empresa eu tiver um carro ou dois e tiver que me deslocar, eu se calhar não vou conseguir ter esse benefício. Mas os outros continuam irão ter esse benefício. Essa comissão, só de forma proporcional, claro. Esse movimento pelo interior acentua esse aspecto da fiscalidade, que é muito importante, que até o Miguel Cadilho que liderou isso, de tentar encontrar incentivos fiscais para
que o para anterior... contribuir para esse tal investimento, não é? Não é E há causa. necessidade. Essa é uma necessidade. Há uma Mas necessidade. o outro, Carlos, que estavam também a falar dos acessos, etc. Isso é muito importante. Eu queria, para não me esquecer, anotei uma coisa do que disse o nosso Presidente da Câmara no dia do município, com o qual me identifico plenamente, em que ele diz que é imperioso avançar com a regionalização. Gostei de ouvir isto ao nosso Presidente da Câmara. É imperioso avançar com a regionalização. Porque, e eu penso que estão criadas as condições para a curto... Ficamos então já em Vieira do Minho. A curto prazo, então já definida a posição. Isso é muito importante, porque parece que para que se avance para a regionalização, tem que se repetir o referendo, não é? E eu espero, olha, este é um voto que eu faço para o novo ano 2019, é que de facto se deem esses passos. Parece que estão criadas as condições para que finalmente esse imperativo constitucional da criação das regiões se concretize. E isso acho vital. Estão criadas provavelmente em Vieira do Minho. E o consenso entre os partidos, eu penso que, por exemplo, o Rui Rio é um regionalista. O Rui Rio é um autarca. O Rui Rio como presidente do PSD, e portanto pode ser que venha a haver esse acordo. Porque eu acho que isso era nuclear para redefinir toda esta rede viária, etc, etc. Sim, porque eu não, tenho a certeza que nós não podemos pensar a nível do Conselho, nós temos que pensar a nível num nível global, mais alargado, intermunicipal, pensamento estratégico regional. Continua a valer a frase, pensar globalmente e agir localmente. Não? Ora, e aí poderá ser, estamos com a descentralização. Fala-se em descentralização, não sei se vai continuar, se não vai continuar. As notícias dizem que há conselhos a dizer que não, e se calhar olhando para determinadas situações, eu também achava que também não queria, se eu tivesse responsabilidades autárquicas, eu também não queria. Se me dão uma escola velha e não me dão dinheiro para recuperar, eu não me interessa. Presidente da Câmara também disse isso. Mas a questão é, a proposta de descentralização é esta. Se os principais partidos estão encaminhados para essa ideia de, finalmente, repor o referendo para a regionalização, por que avançar com estas medidas e não esperar por esse momento? Pois... Aí, tem lógica, mas também não, se calhar também não impede uma coisa, não impede a outra, de avançarmos já com algumas... Esse pacote de medidas... Podiam-se fazer experiências piloto. Esse pacote de medidas para a descentralização, segundo os seus promotores, dizem que essas medidas serão coroadas pela regionalização, isto é, a regionalização é a coroação, é a terminação, é o fecho da abóbada desse conjunto de medidas de descentralização. Romano Ferreira, estamos na regionalização, independentemente de alguma nota que queira deixar, estamos em Vieira do Minho. Alguma nota no nosso Conselho e nos nossos interesses. Quando eu iniciei a minha intervenção e falei no Estado da Nação, e apresentei aqui alguns aspectos francamente positivos, convém referir que, se é verdade, até porque os números não desmentem aquilo que eu disse, também é verdade que temos que manifestar todos uma grande preocupação porque estes benefícios não se têm refletido nem traduzido no bem-estar das pessoas. Pois, essa é a causa das manifestações. Exatamente. Não é? E dos coletes amarelos. Muito bem. E então, é realmente preocupante o desinvestimento público deste governo e de outros anteriores no campo da saúde, no campo da educação, no campo dos próprios transportes, e por isso nós estamos a viver todos estes problemas e toda esta realidade. E naquela parte que me toca-me todas elas, mas na parte da educação tem sido realmente um deserto de ideias, uma desconsideração das escolas e dos professores. Não é apenas a questão do 942, não é apenas a questão do 942, isso também é uma realidade. Mas o que é evidenciado é exatamente isso. Os professores querem uma melhor contagem de tempo, a progressão nas carreiras, a descongelamento,
E não se fala que querem um melhor ensino também. Pois, porque isso é um discurso que convirá a uns e que não convirá a outros. E convém passar também na comunicação agora, social. O 942, eu sou apologista do 942. Mas aquilo que eu me queria referir não é apenas o 942. Esta situação de um ano letivo estar previsto o seu início em 8 de setembro e caírem normativos estruturantes em agosto para serem implementados, para serem compreendidos e implementados no ano letivo em setembro. É isto. E estamos a falar no 154, no 155, no fim das chamadas necessidades educativas especiais, e agora todo um conjunto de medidas que exigiam uma reflexão de todos. E depois, em que é que isto vai contribuir? Isto vai contribuir para que, e aí é que será importante a tal regionalização, descentralização, isso vai contribuir inclusivamente para o atrofiamento dos concelhos menos habilitados e os do interior. Porque esses decretos obrigam a parcerias em que os concelhos e as escolas situadas em concelhos mais ricos, com mais oferta, com parceiros, vão conseguir ultrapassar com mais facilidade essas dificuldades, e concelhos como Vieira do Minho, penso também Ribeira de Pena, etc., isso vai contribuir e está a contribuir para cavar ainda mais o fosso entre o litoral e o interior. Litoral, e já nem digo entre o litoral, dentro do mesmo interior, entre o mundo rural e o mundo mais urbano. Coisas preocupantes. Agora, o que é que nós não temos tido? Nós não temos tido políticos e estadistas no sentido do dever do Estado. Vejam isto. Até a pessoa menos atenta à política compreende. Nós vemos um político, neste caso mais concreto é da líder do CDS, da Assunção Cristas, a exigir, a encostar à parede e exigir situações que se faça aquilo que essa pessoa esteve no local certo, num tempo onde o podia ter feito e não o fez. E vem com uma convicção: isto é demagogia, isto é populismo. Isto é demagogia, isto é populismo. Não olha para o currículo. Não olha para o currículo. Isto é deitar areia para os olhos das pessoas. E depois qual é o problema? É que a mentira, muitas vezes a mentira, tantas vezes repetida, a hipocrisia tantas vezes repetida, vai-se tornando verdade aos ouvidos e aos olhos de quem realmente... E vai-se tornando uma prática de oposição. Vai-se tornando uma prática... Mas isso é transversal. Eu não estou a defender aqui a líder do CDS, mas é transversal. Isso é transversal. A vários partidos. É transversal. Mas em alguns casos... E o António Costa nisso também é perito. Nesse caso também. São todos. Mas se não tivesse prometido tanto... Também agora não lhe seria cobrado também. No caso dos 942. É evidente, 942. Porque nós não podemos dizer acabou a austeridade, nós agora é tudo, está tudo bem, mas sabemos bem que não é assim. Agora o que o António Costa diz é isto, e eu não estou aqui a defender o António Costa, o que ele diz é isto, é que nós dissemos que o fazíamos. Agora, nós não dissemos que o fazíamos no imediato, como estão a querer. Aliás, ninguém propõe uma solução imediata. Porque uma solução disse, diluída nas últimas legislativas, quem disse que não era no imediato era o Passos Coelho, é que disse sempre que não seria no imediato. E tanto é que fez uma série de planos para a recuperação do tempo de serviço, de descongelações, por aí fora. Agora, na perspectiva do Partido Socialista e depois, mais na perspectiva do Bloco, quando fez o acordo com o Bloco e com o PCP, é que parece que estava tudo disponível e podia-se avançar.
chegamos à conclusão que afinal não era tão bem assim, e ainda bem que não foi assim, porque senão entrávamos novamente num descalabro económico Esse é que é o problema. É preferível haver esse cuidado. Isso é completamente impossível. É completamente impossível. E reparem, podia o Costa, como político, ter dito algumas coisas, mas nunca um Centeno, como técnico das finanças, podia estar de acordo com uma situação dessas. Porque isto era impossível. E tem sido os ministros das finanças sempre a cortar. Atendendo inclusivamente à nossa realidade. Nós estamos, neste momento, a começar a tirar a cabeça, a pôr a cabeça de fora da linha da água. Porque nós, desde 2011, até um pouco antes, nós vivemos aqui com garrote. Nós não podemos esquecer que ainda há bem poucos anos atrás, em Portugal, abriam-se as cantinas das escolas, nas férias, para os miúdos poderem ir comer às cantinas, porque não havia alimento. Continua, mas muitas as cantinas sociais já fecharam, a maior parte já. Porque, enfim, vamos foi de emergência. Continuam e é bom mas não pelas razões que eu aqui estou a referir. Agora, é impossível o governo, fosse ele qual fosse, neste momento, dar como num bolo os 9 anos, 4 dias. É preciso que haja. Eu penso que é preciso que haja diálogo. É preciso que haja diálogo com os professores. E nesse aspecto, eu digo-lhes, nós temos tido um ministro da Educação que o Partido Socialista deveria criar um Ministério do Desporto, exclusivo do desporto, porque ele era capaz de ser um ótimo ministro do desporto. Porque ele, como ministro da Educação, é um desastre. Ele é um desastre e os professores estão descontentes, as escolas estão esgotadas. Nós passamos 30% do tempo dedicados aos alunos e 70% do tempo dedicados à burocracia e à papelada. Só que eu queria, só para juntar tudo isto que o Armando disse, nunca houve neste momento tanta falta de dinheiro nas escolas como há neste momento. E isso está-se a refletir, por exemplo, na saúde e noutras áreas. A realidade é esta. Na saúde é o caso da falta de investimentos, aspectos físicos. Porque repara, o caso da falta de dinheiro na saúde... Hoje vamos ter a perspectiva do Hospital de Braga voltar a ser completamente público. Lá está, outra das coisas, e isso eu também acho, isso é populismo também. Porque quando temos um hospital que está considerado o melhor hospital, acho que é a segunda vez, ou o segundo ano consecutivo, considerado em várias valências. Em oito valências, portanto, 2 anos consecutivos em 8 valências. Se é considerado o melhor hospital, se poupa 20 ou 30 milhões ou 50 milhões por ano ao Estado na sua gestão. Suponho que é o 6º hospital maior a nível nacional. Na escala. Pronto. Então, qual é a razão? Ou é só por causa de uma ideologia que não vamos querer mais uma dinheiro? Não se trata-se E qual foi a razão? José de Melo Saúde está a exigir outras condições. Outras condições. Porque eles querem o lucro, Carlos. É evidente. É evidente, uma empresa quer sempre o lucro. E se é uma parceria, tem que haver aspectos positivos para o Estado e tem que haver aspectos positivos para a empresa. Senão não existe. Claro, sem excesso. Mas quem é que alterou? Nós tivemos agora, as notícias dos excessos que eram as garantias para os privados nessas parcerias. Há casos. Eu não estou a dizer que são todas iguais e que não houve exageros nas PPPs, porque houve e ainda estamos a pagar por isso. Agora, neste caso, quem é que alterou a meio do contrato as condições? Foi o Estado, não foi, claro. Não foi a... Mas o Estado é que deixou de pagar o que tinha contratualizado.
E neste caso... Não, acho que não é bem assim, Carlos. Carlos e quem nos ouve. De dar 5 minutos a Vieira Domingo. É uma obrigação de qualquer governante, de qualquer governo, pensar no rigor das contas públicas. Claro. Isto trata-se do rigor das contas públicas. E se há 2 outorgantes, há 2 parceiros, começam a esticar demasiado a corda, é evidente que ele tem que zelar também pelas contas públicas e pelo rigor. E penso que é isso que está a ser feito, sem pôr em causa o... A questão é esta. A gestão de forma unilateral, não só a gestão, os aspectos positivos o Estado, por razões orçamentais, decidiu descontinuar a comparticipação dos tratamentos dos doentes HIV, esclerose múltipla e, ultimamente, hepatite C. É evidente não que é a José... Diz que isso estava já... É evidente que a José já de Melo estava, não tem que pagar... Isso já estava incluído no contrato. É isso que eu... Vamos lá ver agora como é que eles se vão entender, porque dizem que o pagamento deste serviço já estava incluído... Estava incluído no contrato anterior. No contrato. E, portanto, não... Agora, agora porque é que não estar pagou? A exigir... para renegociar, estar a exigir esses pagamentos e o Estado não está. Portanto, há um diferente. Quando ele já estava no contrato. Mas nós já conversamos há pouco tempo e ainda temos de fazer uma referência à Vieira do Minho. Certo. Vieira do Minho renova, foi aquilo que disse inicialmente, renova uma maioria e mantém uma governança de continuidade. Até agora, 2018, primeiro ano do mandato. Eu acho que se pode resumir exatamente nisso. Na renovação, foi o primeiro ano de mandato, pode-se definir como continuidade e continuidade consolidada. Há aspectos que positivos, no meu entender. Agora, está tudo feito ou vamos caminhando, mas vamos caminhando conforme o passo que podemos dar, olhando ao Conselho em que somos e onde estamos integrados. Acho que a aposta na agricultura, como falou o Zé Luís no início, acho que é importante e está realmente a ver-se alguma capacidade empreendedora dos mais jovens nessa área. Não podemos pensar que vamos ser um conselho competitivo, um conselho competitivo em termos de agricultura, mas podemos, naquilo que nós temos de bom, no caso dos animais, nas carnes, no caso dos produtos que são nossos, não é? Aí acho que podemos, não são nossos, não é? podemos trabalhar neles e promovê-los e tentar a sua comercialização. Nós temos que falar sério e nós temos que falar sério e temos que falar em coisas que realmente se traduzam em sustentabilidade. A questão da sustentabilidade. Tudo isto é bom, promove o país, bem e a televisão, embora também nos saia bastante do bolso, promove o país. Essa publicidade paga-se, não? Mas essa publicidade paga-se muito bem. De resto, o que é que são? São as feiras do fumeiro, as feiras da castanha, isso são os produtos. Isso são os produtos locais, é o resultado da produção local. É claro que não. Tanto quanto se percebe, tem aumentado, mas tanto quanto... Nós sabemos que há conselhos que não têm nada, mas vendem-se muito bem. É um incentivo a que realmente se comece a produzir e que atraia os jovens para o mundo rural. Nesse aspecto, tudo bem. Agora, há um aspecto, quanto a mim, em termos de conselho, digamos, houve 89, 95, houve realmente aqui uma marca forte. Foi onde se criaram condições, o parque de campismo, a feira, as piscinas municipais.
houve aí realmente um grande investimento. As estradas, a partir daí tem sido um regime de autogestão sem grande significado. Não se pode fazer aquilo que já está feito. Mas pode-se fazer. Há outras coisas. Mas há outras coisas que se podem fazer ligadas a isso. Por exemplo, este ano 2019 vai ser um ano de desaceleração. Está aprovado que vai ser. Mas, dentro dessa desaceleração, prevê-se que o turismo esteja em alta. Se mantenha como alavanca. Ora, eu, sendo o Conselho de Vieira do Minho um concelho predominantemente turístico, com 4 ou 5 albufeiras dentro das nossas fronteiras, o que é que nós, o Conselho de Vieira do Minho, tem feito por esta galinha dos ovos de ouro, o turismo? Nada, zero. É um turismo selvagem. É um turismo da merenda. É um turismo em que vêm por aí corridos de outros concelhos, as motos 4, escavacar, porque são corridos de outros concelhos. Olhem, querem uma coisa? Vamos nós os 4, vamos fazer uma visita ao que nós temos de oferta turística que temos aqui em Vieira do Minho em termos de turismo natural, e vamos logo aqui assim à vizinha Montalegre e mesmo a Terras de Bouro, a ver o que é que esses concelhos têm feito pelo turismo e o que é que nós temos feito pelo turismo. Está dentro de um parque, claro, mas preserva. O que é que nós temos aqui? É um turismo da merenda. Por exemplo, vamos aqui a Terras de Bouro, mesmo Montalegre, placas, acesso pedonal, carros, ficam cá fora. Aqui, nós até temos pescadores, dentro do próprio carro a pescarem, isto é, a entrarem por dentro das albufeiras, numa chamada pegada ecológica. Não há qualquer respeito. Quem é que vem apostar num turismo deste género? Pois olha, Carlos, mas a verdade é que estamos a ser mais visitados. A agricultura é importante, tudo é importante, mas há uma coisa que nos foi dada, foi uma bênção, foi um dom divino, que é esta riqueza natural. O que é que nós temos feito para que esta riqueza natural, em termos de mais-valia, se transforme num turismo sustentável? Não vai ser de um dia para o outro. Mas não, Terras de Bouro e o Gerês não se criaram. Quando é que começou o Gerês a ser uma vila turística? Já foi no final do século XIX. E agora eu pergunto-lhe, agora eu pergunto-lhe quando é que começamos nós? Quando é que começamos nós? Nos anos 90. Quando é que Montalegre começou com as feiras do Fumeiro e quando é que começou com o dia 13 e isso? Quanto tempo demorou Montalegre a chegar a este patamar? Nós temos. Quanto tempo é que eles começaram? Mas o que é certo é que eles começaram. E a realidade é que nós ainda não começamos. Mas ainda vamos a tempo de começar. Montalegre não é apenas Fumeiro, nem é apenas Vilar de Perdidos com o Padre É uma proposta para uma futura conversa. Dentro do Parque Nacional e tem outras condições. Montalegre é também um aproveitamento e um respeito pelas condições naturais que nós desprezamos completamente. Se vocês forem à ilha, a escola também educa ambientalmente, não é? Enfim, mas não foi. A escola, a sociedade, tudo educa. Mas não foi ou não partiu dos municípios, não partiu do município de Terras de Bouro, não partiu do município de Montalegre, as condicionantes que existem no Parque Nacional da Peneda de Gerês. Nós aqui temos a Serra da Cabreira, abandonada pelo próprio Estado, que não nos deixa sequer pegar nas casas florestais para nós a recuperarmos. Ora, muito bem, isso é razão para mais uma conversa. Hoje vamos concluir com... Tanto quanto sei, a casa, por exemplo, os serviços florestais sede, aqui o célebre parque, neste momento está nas mãos de quem? Do município. Carlos, não diga isso. Vamos então deixar isso para uma outra conversa. José Marcos Fernandes, finalmente, em relação ao Conselho... Relativamente a Vieira do Minho... Porque já temos quase uma hora de conversa. Me permitem, olha...
volto a sublinhar que, para mim, o problema da decadência demográfica é um problema gravíssimo. É jovem. E gravíssimo. Claro que é nacional, mas também é local, e eu acho que isto devia ser também uma campainha, a questão da população, como é que está, da população adulta e da população das crianças. Depois, eu queria, se me permitem, aqui também assinalar um acontecimento que foi, precisamente há 8 dias, faleceu o Padre Armando Vaz. E não há dúvida de que foi uma figura que passou, e não só passou, mas que deixou marcas neste nosso concelho. Enfim, pelas aldeias, até conhecido como o Padre Elétrico. Ele, de facto, era uma figura extraordinária. Teve a sua mini hídrica. Exatamente. Foi deputado da Assembleia Municipal quando nós lá estávamos. Sim, ele serviu Vieira do Minho durante 29 anos. Era deputado pelo CDS. Portanto, acho que lhe devemos esta homenagem e este louvor, e, enfim, e esta pena pelo seu desaparecimento. Depois também, que se me permitem, também queria fazer aqui uma referência à cessão do mandato do Dr. Alfredo Ramalho como provedor da Santa Casa da Misericórdia, porque a Santa Casa da Misericórdia é, de facto, uma das instituições emblemáticas maiores, uma das instituições maiores. É a maior IPSS do Conselho. A maior IPSS do Conselho, e, portanto, acho que também é aqui devido um voto de louvor ao Dr. Alfredo Ramalho. Também o Jornal de Vieira comemorou o seu 47º aniversário e diz lá no último número que um jornal regional ou local constitui um contributo bibliográfico para quem um dia quiser escrever a história da sua terra. Eu concordo perfeitamente com isso, e até gostaria que o jornal apresentasse mais dados sobre a situação. Por exemplo, os nossos párocos têm essa possibilidade de saber quantas crianças nasceram, quantas pessoas faleceram, e esses dados eram muito importantes para nos ajudar a pensar o Conselho. Eu não quero entrar nessa questão agora do turismo, mas concordo plenamente com o Armando. O nosso parque florestal está num estado deplorável, e também não admito que as casas florestais do nosso território vieirense estejam neste estado. Se o Governo não abre os olhos, é dever dos autarcas pôr-se a caminho de Lisboa e discutir isso. Isso é que valia uma manifestação, que isto é uma vergonha, o estado em que se encontram as nossas casas florestais e o nosso parque com uma florestal. Conversa para quando tiverem oportunidade, em que vamos falar exatamente dos caminhos do desenvolvimento. Hoje fizemos uma passagem por 2018 com o painel que já é conhecido, José Marcos Fernandes, Carlos Alberto Gonçalves e Armando Ferreira, com na ausência desta vez de Antonieta Dias. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana e também com um bom ano de 2019. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Almada FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho.